capítulo 12, versículos 25 a 29. E o tema da nossa reflexão de hoje é esse: ouvindo a voz de Deus. Quem pode falar comigo essa reflexão, esse tema? Ouvindo a voz de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, Hebreus, capítulo 12, verso 25 a 29. Se os irmãos abriram a Bíblia, mesmo sentado como estão, eu vou ler um versículo e os irmãos vão ler o outro, começando no 25 e terminando no 29. No 29, nós vamos ler todos juntos. Então eu vou começar com o 25, os irmãos, o 26. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. 26. O 27. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. 28. Vinte e nove, todos juntos. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? Irmãos, nós vamos hoje começar aqui uma série de estudos. Nós terminamos aquela palavra que os irmãos lembram ainda do tema? A presença de Deus. Nós meditamos sobre a presença de Deus na nossa vida, o tempo todo. Deus está presente. Agora, nós vamos meditar ouvindo a voz de Deus. O que eu quero dizer aos irmãos? Que nós, os servos de Deus, temos que afinar. É como afinar o violão, acordeon, ou qualquer outro instrumento, para tocar bonito. Nós temos que afinar os nossos ouvidos para ouvir Deus falar. Porque às vezes os nossos ouvidos estão afinados para ouvir as vozes do mundo, as coisas que existem por aqui. Estamos afinados para ouvir. Tem gente que tem o ouvido afinado para ouvir música sertaneja. Outros, música popular. E outras músicas mais. Ou outras coisas. Tem gente que tem o ouvido afinado para ouvir uma piada. Alguém, quando conta a piada, ele já fica com o ouvido afinado. Porque no término da piada, ele vai sorrir. É uma alegria passageira que a pessoa sente em sorrir quando alguém conta uma piada. Principalmente as piadas indecentes. Mas o crente tem que estar com o ouvido afinado para ouvir a voz de Deus. Deus fala o tempo todo conosco. E às vezes não ouvimos a sua voz. Deus está falando. Alguém até contou uma ilustração. Diz que um crente na casa dele, andando, Deus, na segunda-feira, Deus procurou falar com ele. E Deus andava atrás dele, falando com ele, e ele
não deu a mínima, porque não estava ligado para ouvir a voz de Deus. Passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Deus tentou falar com ele esses dias todos. Aí quando foi no domingo, ele foi para a igreja. Aí ele se alegrou, aí ele chorava, aí ele pulava. Aí Deus falou: não estou te entendendo. A semana toda eu tentei falar com você e você não me ouviu. E agora no domingo você mostra essa alegria, esboça essa alegria toda. Então, Deus quer falar conosco na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, no feriado, todo momento Deus quer falar conosco. Precisamos estar ligados para ouvir. Ouça aqui, uma das maiores bênçãos, aqui já estamos entrando nas considerações iniciais. Uma das maiores bênçãos do verdadeiro crente é ouvir e conhecer a voz de Deus. Porque existem muitas vozes. Tem voz de pássaros, voz de animais, tem voz de seres espirituais, falando o tempo todo. Se ligar o ouvido ao mundo espiritual, você vai ouvir milhares de vozes falando. Mas o crente tem que conhecer e distinguir a voz de Deus. Quando é Deus que está falando, o negócio é diferente. Quando Deus fala, as coisas mudam. É possível, veja só, é possível, não é impossível não, é possível ouvir a voz de Deus hoje, tão certa e claramente como ouviram Abraão e Moisés, tão clara como a ouviram Samuel e Davi, tão nítida como a ouviram Paulo, Pedro, os apóstolos e João na ilha de Patmos. Deus prometeu fazer sua voz conhecida de modo inconfundível pela última vez durante esses dias do fim. Ele nos fez uma promessa e uma advertência quanto a ouvir a sua voz. Deus vai reunir, escuta isso aqui, irmãos. Deus está reunindo um remanescente santo, separado, numa Sião espiritual, e vai fazer sua voz conhecida a esse remanescente. Hebreus, capítulo 12, verso 22, diz assim: mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Hebreus 12, 22. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós saímos de um estágio e entramos em outro estágio. Saímos do mundo e entramos em Sião, na Jerusalém celestial, já aqui na terra. Estamos em uma posição privilegiada. A Bíblia diz que estamos nos lugares celestiais em Cristo. E nessa posição, nós podemos ouvir Deus falar. O crente que está em Sião, o crente que está em Jerusalém, o crente que está na presença de Deus, ele ouve nitidamente a voz de Deus. Irmãos, e como estamos vivendo em um mundo caótico, em um mundo cheio de desesperança, muita gente sofrendo neste mundo, tem gente chorando pelos cantos. Necessário é que tenha um povo aqui que ouve a voz de Deus e leva conforto para essas pessoas. É preciso ouvir a voz de Deus para que essas pessoas sejam alimentadas com a palavra de Deus. De vez em quando,
O crente vai em determinado lugar. Deus fala com ele. Aproxima-te dessa pessoa e fala com ele. Muitos até ouvem Deus falar, mas não dá a mínima. Fala assim, isso é de mim. Eu estou sentindo isso, de eu falar com essa pessoa, mas e se essa pessoa me der uma má resposta? Alguém aqui já teve essa experiência? Seja sincero. Deus fala com essa pessoa, e quando Deus falar, obedeça. É Deus falando. Se você obedecer, Deus vai criar com você uma intimidade. E Deus vai começar a falar com você. Ele vai ver que você é um canal de bênção. E Ele vai falar com você. De repente você está ouvindo Deus nitidamente. Como eu estou falando com vocês, vocês vão ouvir Deus falar. Irmãos, o que eu vou falar aqui sem querer exaltar. Eu estou falando debaixo do sangue de Jesus, debaixo da misericórdia de Deus. Eu ouço Deus falar. Ele fala comigo, até no banheiro. Quando eu estou lá tomando banho, Deus está falando comigo. Ele fala. Nitidamente, eu ouço Deus falar. Me orienta, fala tudo. Entendeu? Quando é para trazer uma palavra para a igreja, Deus fala comigo. Fala com a minha igreja isso, isso, isso. Todos nós, não tem ninguém melhor do que outro. Tem gente que endeusa o homem. Fala, essa pessoa aqui é uma bênção. E começa a seguir. Você é uma bênção também na mão de Deus. É tão somente afinar o ouvido, porque Deus está falando. Deus está falando o tempo todo. O tempo todo Deus está falando. Então temos que ouvir a voz de Deus. Deus fala com aqueles que têm negócio com Ele. Aqueles que têm um compromisso com Deus. Deus fala. É o primeiro tópico. Deus transmite esta mensagem a todos quanto foram convocados e tem compromisso com Ele, tem um negócio com Ele. Você foi convocado por Deus? Convocado para a guerra. Nós estamos na batalha, viu? Essa batalha está travada, lutando contra as trevas. A luz guerreando contra as trevas. E Deus tem um negócio com você. Você tem um negócio com Deus. Você não é do mundo, nós não somos do mundo. Como Jesus falou, eles não são do mundo, Pai, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Deus precisa ter esse povo afinado, para representar Deus aqui, para Deus falar. Quando falta alguém, que alguém não se coloca à disposição de Deus, Deus fala diretamente com o pecador. Comigo Ele falou, não tinha ninguém para falar comigo, e tinha que ser aquela hora, porque eu estava com a corda aqui no pescoço, para suicidar. E Ele então pregou para mim naquele momento, e diz para mim, sai daí, desce disso aí, eu vou te abençoar ricamente, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida, e eu tenho visto o que Deus tem feito na minha vida. Deus falou, nós vamos ver aqui, mas Deus falou com Caim. Caim estava em pecado, depois que ele matou o irmão dele, sim ou não? Deus falou com ele assim mesmo. Deus falou antes e falou depois. Deus disse, Caim. Ele, pois não, Senhor. Por que decaiu o teu semblante?
Se você fizer o bem, não terá aceitação para você. Mas se você fizer o mal, o pecado está à porta, e sobre ele será o teu desejo. Caim estava arquitetado, já tinha um plano premeditado de matar o seu irmão Abel. E ele foi lá e deu uma cacetada no seu irmão, matou o seu irmão. Aí Deus chamou: Caim, aonde está o teu irmão Abel? Ele gritou: sou eu porventura guardador do meu irmão Abel? Ele disse: o sangue dele clama a mim desde a terra. Deus falou com Caim. Caim estava em pecado, Caim tinha matado o irmão. Deus falou com ele, e não vai falar com você? Que foi comprado pelo sangue de Jesus? Deus fala. Eu já conversei com alguns crentes que disseram: pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus, não sei como é que é, nunca ouvi Deus falar. E Deus está falando o tempo todo. Deus está falando o tempo todo. Então nós temos que ligar, ficar ligado para ouvir Deus falar. A voz de Deus que abalou a terra em gerações passadas será de novo ouvida em poder no último abalo. Aqui em Hebreus 12, 26, que nós lemos, diz assim: então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Hebreus 12, 26. Quando Deus fala, estremece. Quando Deus fala, ele abala, ele faz tremer a terra, ele faz tremer o cárcere, faz tremer as montanhas, quando ele fala. E Deus quer falar conosco, irmãos. Deus quer preparar um povo para esse mundo que está sendo destruído pela mentira, destruído por Satanás. O ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus formou um exército aqui. Esse exército precisa estar ligado com ele. Porque senão, irmão, as coisas daqui roubam a nossa atenção. Nós damos mais atenção às coisas daqui do que Deus. Tem gente que acredita mais num trabalho de macumbaria do que em Deus. Ele acredita que o trabalho de macumbaria atrapalha ele, mas ele não acredita que Deus tem poder para abençoá-lo. Ele acredita que o diabo fala, mas não acredita que Deus fala. Tem que ligar, irmãos, e ouvir Deus falar. Aqui está Deus advertindo os seus filhos santos, os santos crentes. Hebreus 12, 25, versículo que eu li. Vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Olha, quando Deus começou a falar com Moisés, nós vamos ver isso aqui mais à frente. Quando Deus começou a falar, diz que o monte fumegava e tremia. Aí sabe o que o povo falou? Moisés, não fale Deus conosco. Fala você mesmo. Você mesmo fala conosco. Então eles ouviram a voz de Moisés. Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Mas eles desobedeceram à voz de Moisés e não escaparam. Morreram no deserto. Não entraram na terra prometida. Mas agora, o nosso Moisés chama Jesus Cristo. Ele fala lá dos céus.
Ele não fala mais aqui da terra, não é um homem falando, ele está falando como Deus, ele conversa conosco, ele fala com a igreja, ele fala com seus filhos. Se não escaparam quando ouvia Moisés, quanto mais agora, Deus falando através do seu filho. Segundo, Deus está selecionando um povo só seu. Deus está selecionando um povo dele, o qual está em Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito, a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Deus separou do mundo um povo só para ele, um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Para que isso? Porque Deus quer falar com esse povo e quer que esse povo seja um instrumento dele aqui na terra. Às vezes, irmãos, estamos tão envolvidos com nós mesmos, olhando para nós, para as nossas necessidades, para o nosso egoísmo, e esquecemos de ouvir Deus falar, esquecemos de envolver com o nosso irmão, de ajudar o nosso irmão, de ajudar aquele que está necessitado. Envolvemos tanto com nós mesmos. Tem gente que quando alguém fala alguma coisa, falou dele, ele falou, eu vou levar essa pessoa na justiça. Essa pessoa vai ter que provar isso que ele falou, porque está envolvido com ele mesmo. Meu direito, eu tenho razão, eu tenho direito. Mas quando é um povo especial de Deus, esquece esse negócio de direito, ouve a voz de Deus e vai amar até o inimigo, orar por ele, pedir a bênção de Deus para o inimigo. Por que está Deus reunindo um povo dentre as igrejas mortas? Olha, por que está Deus reunindo um povo dentre as igrejas mortas? Igrejas que já não têm mais compromisso com Deus. O compromisso é com coisas materiais. Já não pensam mais em Deus. Mas Deus está separando um povo. Aquele que lhe é querido, aquele que é sincero, aquele que ouve a sua voz, aquele que faz a sua vontade, Deus está separando e formando um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Porque o Espírito Santo está clamando. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Aqui está falando da Babilônia, está falando da imoralidade, da impureza, está falando dos desejos da carne. Sai dela, povo meu. A igreja, irmãos, precisa sair deste mundo, largar este mundo, porque isso aqui vai pegar fogo, vai ser destruído, e nós temos que aproximar de Deus e ouvir Deus falar. Deus quer falar conosco. Deus procura ter comunhão conosco. Segundo, é porque Deus deve ter um povo de Sião, nesses últimos dias conturbados, que não se acha confuso, um povo que não se acha confuso, nem jogado de um lado para outro, pelos horríveis ventos de falsas doutrinas. Olha, o crente é firme,
O cidadão do céu é firme. Ele não fica assim, ó, que o vento vai levando para lá e para cá. Vai para uma igreja que não sei se... Fica tonto sem saber o que fazer. O povo de Deus tem que saber que Deus está falando com ele e que ele precisa ouvir a voz de Deus, e ele, nesse mundo, é só um cidadão aqui que vai morar no céu, é cidadão de Deus. São ovelhas que não seguem falsos mestres, que conhecem a voz do seu Senhor, conhecem a voz do seu pastor. Deus lhes fala com clareza e certeza, e essas ovelhas ouvem a sua voz e vivem também pela sua voz. Elas são guiadas por sua voz, consoladas por sua voz, orientadas em todas as coisas por sua voz. As ovelhas de Jesus ouvem a voz dele e são orientadas por ele. Para viver nesse mundo, irmão, tem que ser orientado por Deus. Há caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. E é preciso ouvir Deus falar. Paulo mostra para nós uns exemplos. Ele diz que ele planejou entrar num local lá para pregar o evangelho. Mas o Espírito Santo falou, não vai. E ele não foi. Depois, Deus revelou para ele uma pessoa aparecendo e falando. Um jovem chegou e apresentou para ele e disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo entrou na Macedônia e lá ficou fundada uma igreja. Então, o crente tem que ser orientado por Deus, senão ele entra em caminho errado. E quando Deus falar, irmão, não teima. Se Deus falar para você, não entra nessa porta, não entre. Se Deus falar, faz, você faz. Se Ele disser, não faz, não faça. Obedeça a voz de Deus. Esta é uma grande característica do povo santo. Não se deixam confundir quanto à voz de Deus. Não tem ninguém que vai imitar Deus falando, que ele vai dar ouvido. Esse povo conhecem a voz de Deus, ouvem-na, são governados por ela. Ela é certa, é constante e inconfundível. Não tem como confundir a voz de Deus. Quando Deus fala, o nosso coração pega fogo. Quando Deus fala conosco, começa a aquecer o coração, sentimos aquela coisa gostosa dentro do nosso coração e sabemos que Deus está falando conosco. Agora, quando é a voz do inimigo, nós podemos ouvir também, mas aí dá uma tristeza, o coração esfria, você sente medo. Quando Deus fala, a gente não sente medo, não, sente encorajado e começa a chorar, porque Deus fala, Ele toca, Ele mexe com a nossa estrutura. Mas quando o inimigo fala, ele traz treva, coisas horríveis. Esteja com o teu ouvido afinado, para que possa ouvir a voz de Deus. Afina o ouvido, para ouvir Deus falar. Porque Deus está falando. Deus falou com vocês hoje. Também o inimigo falou. O diabo impediu muita gente de vir à igreja hoje. Falou, não vai hoje não. A palavra é a mesma coisa. Não vai não. Você vai lá ouvir besteira. Não vai lá. Mas o Espírito Santo falou, vai,
porque eu tenho uma palavra para você nessa noite. Glória a Deus. Deus está operando maravilhas, irmãos, nesses dias. Só não vê quem não quer. Domingo passado, lá na igreja onde o meu filho é pastor, na Vila São José, Deus se manifestou de uma forma gloriosa, como aqui também. Deus se manifestou aqui e usou irmãos aqui. Nós vimos a glória de Deus, mas lá, a minha netinha, tem uma netinha que está com 6 anos, né, Annelise? Com 7 anos, pequenininha, filho do pastor Josimar. O Espírito Santo derramou uma glória lá, e ela foi batizada com o Espírito Santo. Não só ela, mas um grupo grande da igreja, transbordava em língua, foram batizados, e ela, uma menina de 7 anos, transbordando em língua estranha e falando em mistério com Deus. Porque a palavra de Deus falou, nos últimos dias, Deus falou, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os mancebos terão visões. Sobre o meu servo e as minhas servas, derramarei do meu espírito. E mostrarei prodígio no céu. Deus está operando maravilhas agora. Deus está precisando de um povo para ouvir a sua voz, para Ele falar, irmãos, o que está precisando para esse mundo. Nós ligamos a televisão, Jornal Nacional. Não dá para ver o Jornal Nacional porque nós estamos na igreja. Mas o dia que não tem culto, vai lá, liga o Jornal Nacional. Só fala tal de Odebrecht. É Odebrecht que não sei o quê, que mais não sei quem, que roubou isso, que roubou aquilo, que mais não sei aquilo e aquilo outro. A gente fica triste. Só fala em bilhões. É tantos bilhões que foi para tal lugar. Pegou e colocou em tal não sei aonde. Colocou esse dinheiro lá no exterior. E a gente vê isso e fica com raiva e fala, são tudo ladrão, povo sem vergonha. E começa a xingar e começa a falar, porque nós estamos ouvindo a voz errada. Mas quando Deus fala, a gente começa a sentir aquela paz gostosa, porque esse mundo não é nosso, nós não somos daqui, nós somos cidadãos do céu, precisamos ouvir Deus falar conosco. Deus quer falar, irmãos, Deus quer falar, precisamos ouvir a voz de Deus. Nunca se viu tanta necessidade que Deus tem de ter comunhão conosco. Deus sempre teve um povo guiado exclusivamente por sua voz. Sempre. Deus teve um povo guiado exclusivamente por sua voz. Adão e Eva. Gênesis 3, verso 8. Se vocês quiserem acompanhar com a Bíblia. Gênesis 3, 8. Adão e Eva ouviram a voz do Senhor, veja só, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Havia um pecado, mas o amigo, escuta essa aqui, ó. O amigo, o verdadeiro amigo, não abandona o seu amigo na chapada. Não deixa o seu amigo na beira da estrada. Tem gente que pega carona, aí vai o carro, quando o carro está bem, ele está lá junto. Aí o carro pifa. Ele falou, oh, você não leva mal não, mas eu estou com pressa. E dá a mão próximo, pede carona e vai embora, e o caboclo fica sozinho lá na beira da estrada. Mas
Deus não deixa ninguém na chapada. Adão e Eva pecaram, mas Deus queria ter comunhão com eles. E aí, de repente, ouviu: Adão, Adão, Eva, corre, é Deus, corre. Esconder de trás de uma moita, fica escondido aí, caladinho. De repente ele vai embora, ele para de falar. É igual criança esconde assim, ó. Ele esconde num lugar assim. E aí, a gente vê a criança, aí começa: aonde você escondeu? Está vendo ele lá. E ele está caladinho. Você está escondido aí? Ah, não, aparece, está difícil eu te achar. Adão estava lá igual a avestruz. A avestruz que na hora do aperto, ela tem um corpão desse tamanho. Aí na hora do aperto ela soca a cabeça dentro de um buraco e fica com aquele corpão de fora, ela acha que está escondida, porque os olhos estão tampados, está vedado, acha que está escondido. E o caçador chega e mata ela, né? Assim é o Adão. O Adão está lá naquela moita e Deus está olhando para ele e vendo, ele e Eva lá. Adão, onde está, Adão? Senhor, eu estou escondido. Por quê? É porque eu estou nu. Quem te falou que você está nu, rapaz? Você não sabe disso? Ah, Senhor, eu comi do fruto proibido. Mas Deus conversou com ele. Deus tirou ele do jardim, colocou lá fora, mas não abandonou. Deus não desampara ninguém, irmãos. Não fique aí preocupado, pensando: eu pequei, Deus não fala comigo. Deus te ama, Deus quer falar com você, Deus quer ser seu amigo, amigo íntimo, amigo do peito. Olha, foi o pecado que os fez ter medo da voz de Deus e esconder-se dela. O pecado nos afasta de Deus. Quando a pessoa peca, antigamente, nós tínhamos uns cultos de oração, que no culto de oração Deus usava em profecia o irmão, a irmã, e o caboclo errava: eu não vou no culto de oração não, porque o irmão fulano é usado lá e ele vai revelar meu pecado. Lá em Minaçu, tinha um irmão lá, um profeta. Aqueles adolescentes, jovens, cometiam um erro. E aí estava lá quando o profeta falava assim: tem pai. Quando falava assim, só via adolescentes socando debaixo dos bancos assim, e rastejando e saindo lá na frente, para não ser confrontado. Então, Deus quer falar conosco. Gênesis 3, verso 10, ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Eu fiquei com medo quando ouvi a tua voz. Tem gente que tem medo de ouvir a voz de Deus. Para que medo, irmãos? Abra o coração, abra os ouvidos e fala como falou Samuel. Como é que Samuel falou? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala para Deus. Deus vai gostar de falar com você. Deus vai achar bom conversar com você. A partir de hoje, quem não ouviu a voz de Deus, vai ouvir. Em nome de Jesus, quem nunca ouviu a voz de Deus, vai ouvir Deus falar. Porque você vai afinar o ouvido para ouvir Deus falar. E Deus vai te usar neste mundo. Deus vai fazer de você um ganhador de almas. Você é uma bênção na mão de Deus, você é um instrumento de Deus. E está escondendo, com medo. Medo de quê?
Olha, Abraão veio a ser o pai de muitas nações, porque ele ouvia e obedecia à voz de Deus. Abraão tinha o ouvido afinado. Lembra de Noé? No meio de uma população contaminada, diz que o pecado era tão grave, tão grande naquele tempo, que Deus arrependeu de ter feito o homem. Lá no capítulo 6 de Gênesis, parece que é o verso 1. Lê aí, Gênesis 6, verso 1, por favor. Deus fala: eu me arrependo de ter feito o homem, porque ele é carne. É isso que está escrito aí? Ou não é? Vou abrir minha Bíblia aqui. É o 6, o verso 7, né? Leia aí para nós, irmão Samuel. Está vendo? Desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus se arrependeu. Mas aí, Deus viu um homem lá, chamado Noé. Aí Deus falou: Noé. Sim, Senhor. Fala que teu servo ouve. Noé. Sim. Eu me arrependo de ter feito o homem. Eu vou fazer um negócio nessa terra, Noé. Eu vou destruir toda a massa humana, eu vou destruir. Mas eu vou fazer um pacto com você. Faz uma arca, e eu vou te dar a medida. E Deus deu a medida. Naquele tempo não tinha metro, não tinha nada para medir, e Noé começou. Foi medindo. E já foi, chamou os filhos: vamos cortar madeira, vamos fazer. Deus mandou eu fazer uma arca. Fez a arca. Pô, você está doido, rapaz? E ele gastou 120 anos fazendo aquela arca. Já estava com 600 anos. 600 anos, o povo falou: ó, o velho ficou doido. Aí de repente Deus falou: Noé, dá um grito aí. Fala para os animais vir, e vai vir os casais. Ele diz: os animais podem entrar. O hotel já está pronto. E aí saiu os casais de animais e vieram. E todo mundo olhando, que loucura! E aí foi entrando animais, passarinho, tudo quanto é bicho e tal, foi entrando. E Deus falou: agora entra você e sua família. Ele entrou. Fecha a porta e eu vou selar ela por fora. Fechou e Deus selou por fora. Você espera que eu vou mandar chuva sobre a terra. Vai vir muita água. Diz que não havia chuva naquele tempo. Irmãos, de repente Deus quer fazer algo e Ele quer anunciar. A palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Você é um profeta de Deus. É uma profeta de Deus, e Deus, para fazer alguma coisa, Ele vai falar com você. Não fique pensando: vai acontecer, sem Deus te falar. Se Deus não te falar, fica tranquilo que não vai acontecer nada. Deus está com você para te proteger. Então, Abraão veio a ser o pai de muitas nações, porque ele ouvia e obedecia à voz de Deus. Gênesis capítulo 22, verso 18. E em tua descendência, na descendência de Abraão,
serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste à minha voz. Eu vou abençoar a tua descendência, porque você ouviu a minha voz. Olha, irmãos, só de ouvir a voz de Deus, a sua descendência é abençoada. Porque pouca gente ouve a voz de Deus, ouve mais outras vozes do que a voz de Deus. Estou falando desde o começo isso aqui. Paramos para ouvir um fuxico, uma conversinha, uma mentira, e não paramos para ouvir Deus falar. E Deus está falando. De manhã, ao levantar, Deus fala com você. Durante o dia, Deus fala. Pega a palavra de Deus, vai ler. Fala nisso, como é que está a leitura aí, irmãos? Aquela leitura que nós combinamos. Eu estou em dias, viu? Eu já li até o dia 27. Hoje é 25, né? Eu já li até o dia 27. Mas tem gente aqui que já leu a Bíblia 2 vezes esse ano. Né, irmão Nivaldo? A irmã Irene já leu a Bíblia 2 vezes esse ano e já começou a 3ª vez. Quem tem tempo pode ler, mas quem não tem, leia pelo menos dentro daquele cronograma que nós passamos para os irmãos. Faça a leitura, porque quando você está lendo a Bíblia, Deus está falando com você. Gênesis capítulo 26, verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus falou com Abraão e ele ouviu a voz de Deus. Era um tempo difícil. Naquele tempo, um tempo difícil, mas ele tirou tempo para ouvir Deus falar. Diálogo de Moisés com Deus, um exemplo para nós. Moisés teve um diálogo. Vamos ouvir agora o diálogo de Moisés com Deus. Veja só. Moisés nada fazia sem ouvir a voz de Deus. Êxodo capítulo 19, versículo 19. Olha aqui. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Moisés falava e Deus respondia. Deus falava, Moisés ficava ouvindo. Diz que saía assim, ó, relâmpago. E Deus falando com Moisés. Ele ficou 40 dias e 40 noites ouvindo Deus falar. Quando ele desceu de lá, o rosto dele brilhava como o sol. O povo olhou e baixou a cabeça, não podia olhar para Moisés. Quando nós falamos com Deus, a nossa vida muda, irmãos. Nosso semblante muda. Deus começa a mudar tudo na nossa vida, a história muda. É melhor ouvir a voz de Deus do que ouvir a voz de outras coisas por aí. Êxodo capítulo 19, verso 21. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. Êxodo 19, 21. Disse: olha, Moisés, desce agora, fala para o povo não tocar no monte, não toca no monte, porque se alguém tocar no monte, vai morrer. Aí Moisés falou: meu Deus, meu Senhor. Então disse Moisés ao Senhor, está em Êxodo 19, 23. Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca termos ao redor do monte e santifica-o. Êxodo 19, 23.
ele disse, o povo não tem jeito, Senhor, porque nós colocamos um marco e colocamos em volta do monte, está tudo demarcado, ninguém vai passar. E o povo, quando ouvia a voz de Deus, tremia. E gritaram, abaixaram a cabeça e o monte fumegava, parecia que estava tendo um vulcão, porque Deus estava falando. Quando Deus fala conosco, irmão, a gente sente uma paz tão gostosa. A gente muda. Tem hora que parece que a gente está suspenso. Parece que vai voar. Deus quer falar com a sua igreja, com a noiva do Cordeiro. Êxodo capítulo 20, verso 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo, Deus falou com ele no capítulo 20, dando para ele ali os 10 mandamentos, a lei. Moisés e Deus falavam um com o outro, como amigos íntimos, o tempo todo. Por que nós estamos batendo nessa tecla? Porque você é amigo de Deus, Deus é seu amigo, e Ele quer conversar com você, Deus quer falar conosco, Deus está precisando de que tenha um povo que dê atenção para Ele. Nós damos atenção a muita coisa aqui, irmão, não estamos dando atenção para Deus. Deus quer falar com a sua igreja. Mas tem alguém que falou, eu não quero ouvir a voz de Deus. Chama um pregador, chama o Billy Graham, chama não sei quem, pregador famoso aí, olha, fulano é uma bênção. E você? O que você é? Deus quer falar com você. Não precisa de ter alguém entre você e Jesus, não. Jesus quer falar pessoalmente conosco. Terminando nas considerações finais, esse primeiro estudo, finalmente, Deus sempre buscou um povo que honrasse e temesse a sua voz. Deus disse, Deuteronômio capítulo 4, verso 10. Deus disse, ajunta-me o povo, para que eu os faça ouvir as minhas palavras, e aprendam a temer-me todo o tempo em que viverem na terra, e as ensine a seus filhos. Quando nós ouvimos Deus falar, na hora de cometer um pecado, de fazer alguma coisa errada, Deus fala, não faça isso. Não faça. Na hora, a pessoa para e fala, eu não posso. Eles mandaram um videozinho aí, não sei se os irmãos viram, não sei se é uma brincadeira também, mas um rapaz perguntando, você acredita em Deus? Você acredita em Deus? Que existe um ser que governa o mundo? Você acredita nisso? Aí a pessoa, acredito, eu sou evangélico, eu acredito em Deus. Sei que Deus existe e tal, eu acredito. Aí teve um lá que falou assim, não acredito não, eu sou ateu, não acredito que existe Deus. Bom, esse ficou descartado. Aí ele perguntou várias pessoas. Depois ele disse assim, olha, nós estamos fazendo uma pesquisa, ó, não vai gravar, mas ficou gravando e falou, não vamos gravar. Eu só quero te dizer, abriu a carteira e falou, ó, nós estamos dando tanto para a pessoa falar que não crê em Deus. Nós estamos fazendo essa pesquisa, não vai ser passada aqui no Brasil, isso vai ser passada fora, em outro país. Mas estamos dando essa quantia aqui, era uma quantia boa de dinheiro. Aí para você dizer que não crê em Deus, perfeitamente. Pegou o dinheiro
E aí, você, agora, filmando, você acredita que existe Deus? Que existe um Deus? Não, não acredito, não. O mesmo que falou, eu sou evangélico, falou, não acredito, não. Traiu Deus no momento. Aí teve um lá, que ele veio para dar o dinheiro, falou, o que você está fazendo, rapaz? Não, estou te dando o dinheiro para você falar comigo. Como é que eu posso fazer isso? Eu não posso mentir que não existe Deus. Deus existe, Ele fala comigo. Eu sinto Deus na minha vida. Como é que eu posso negar o meu Deus? Você pode me dar o mundo inteiro, rapaz, que eu não quero, não. Irmãos, nós temos que estar preparados. O mundo está indo para esse caminho aí. Caminho da pessoa negar com medo de morrer, é interessado em ganhar dinheiro, como fez Judas Iscariote, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Tem gente vendendo, porque não tem intimidade com Deus, não ouve a voz de Deus, não fala com Deus, então vive uma vida aí parecendo um sonâmbulo. Nós temos que ligar ao céu, Deus fala conosco o tempo todo. Nós não somos crentes de brincadeira, não, é crente de verdade mesmo, é crente para morar no céu. Olha, Deuteronômio capítulo 4, verso 12. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, vós ouvistes as palavras, mas além da voz não vistes figura nenhuma. Deuteronômio 4, 12. Deuteronômio 4, 33. Ou se algum outro povo, é uma pergunta, veja se algum outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como tu a ouviste, e tenha ficado vivo. Deus falou, olha, qual é o povo que já ouviu Deus, o Deus deles falar no meio do fogo, e ficou vivo? Qual o Deus que fala do meio do fogo? Só o nosso Deus. E Deuteronômio 4,36, desde os céus, Ele te fez ouvir a sua voz para te ensinar, ouvistes as palavras. Deuteronômio 4,36. Deuteronômio 5,24, e dissestes, ouvimos a sua voz. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Termina aqui. Deus fala com o homem e ele permanece vivo. Se alguém hoje já ouviu Deus falar, saiba que Ele vai continuar falando com você hoje ainda. Vai falar na sua casa, vai falar onde você estiver, mas se liga com os céus, larga este mundo. Vamos fazer como aquele hino diz, ó, o 203. O mundo de ilusão deixei, a senda de pecado e dor, para ir ao meu glorioso lar, ali há gozo, paz e amor. Amém? Então vamos deixar essas coisas para lá e vamos ligar, vamos ouvir Deus falar. Irmãos, amanhã, quarta-feira, parece que não haverá aqui a tarde da bênção. Será lá na nossa sede de Vila Nova, viu? Vai ter amanhã é a quarta-feira com Deus, né? E no horário da tarde, ao invés de estar aqui, as irmãs vão lá para Vila Nova, para estar lá, participando desse trabalho lá. E na quinta-feira, nós vamos ter um culto abençoado. Tem um pastor, um pregador, muito usado por Deus, lá da igreja do meu filho, ele vai estar ministrando a palavra aqui na quinta-feira. Amados, aquelas irmãs que puderem ir, ou irmãos, por favor, reúnam aqui às 14 horas, e quem também tiver veículo e puder nos ajudar a conduzir, os que irão e não tem veículo, nós sairemos daqui por volta das 14 horas
para estarmos lá até às 17 horas, em nossa sede. É uma bênção. Esse trabalho ele é chamado Dia com Deus. É a última quarta-feira, é o dia todo, mas nós só iremos no período da tarde. Mas o Senhor há de nos abençoar, mesmo que a gente não participe de manhã, mas o Senhor tem bênção reservada no período da tarde também. Glória a Deus. Amém. Irmã Zizi, dá para cantar um hino aqui enquanto nós vamos ofertar ao Senhor? Vamos tirar a oferta neste momento. E enquanto a irmã Zizi está dirigindo, mostra o cartaz lá, irmão, do irmão Joel. O irmão Joel está convidando a todos os irmãos para o dia 31 de maio, o lançamento do CD dele aqui na igreja. Aumenta aí o tamanho para ver se... Olha lá. Então tem ali aqueles convidados, colocou aqui, eu não estou entendendo bem aqui como é que está escrito, mas são os convidados que vão estar cantando. Vai ser uma festona muito boa aqui, viu? Uma festa maravilhosa. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos cantar. Vamos cantar o dia do companheiro. Vamos cantar também. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipaste toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.
E domingo nós teremos aquele culto abençoado. Sexta-feira, o culto de oração. Como sempre, né? Quase todo final de semana está tendo um feriado. Eu sei que para quem trabalha é bom o feriado, que a pessoa tira um período para descansar. É bom. Mas os feriados esvazia a igreja, os irmãos viajam. Oh, meu Deus, é uma luta, né? Mas os irmãos têm que descansar também. Mas nós estaremos aqui e domingo será o culto dirigido pela mocidade. Culto abençoado aqui, não é isso? A mocidade. O senhor quer falar? Amém. A paz do Senhor para a igreja, amém? Tudo bem com os irmãos? Glória a Deus por isso, que bom, não é? Todos fomos abençoados aqui esta noite, glória a Deus. Irmãos, a respeito do curso de teologia, não é? A gente já está aí mais ou menos um mês, né, falando, divulgando a respeito do curso de teologia. Muitos deram os nomes, fizeram as fichas, não é? Mas faltam trazer alguns documentos que aqui está pedindo, como identidade e comprovante de endereço, tá? E o acerto também, para a gente estar logo começando este curso, tá bom? Vamos começar esse curso de teologia o mais rápido possível. É uma bênção do Senhor. Esse curso é 2 anos, não é? Como eu já falei aqui, é 2 anos ali, frequencial, no CEPEGO. Mas aqui ele é por extensão, um dia só na semana. Todas as segunda-feiras, né? Das 19 às 22 horas, então. Amém? Eu peço aos irmãos que preencheram as fichas, até domingo no máximo, está acertando e trazendo os documentos que faltam trazer. Amém? Glória a Deus. E quem interessar fazer o curso também, está aberto ainda, mas a gente tem que correr, porque o tempo está passando. Glória a Deus, amém. Eu agradeço a oportunidade. R$60 agora a matrícula e 60 por mês. E o casal fica R$100. Então, em vez de ser 120, o casal é 100, não é? Tem uma ajuda aí. Eu convido aqui o pastor Ismael para vir aqui orar por nós, encerrando esse culto. Convido a igreja a ficar de pé. Os irmãos, desculpa ter passado um pouquinho do horário. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos orar agora, pedindo ou agradecendo. Nós temos aqui a agradecer pela palavra que ouvimos, que aprendemos nesta noite. Portanto, agora nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai. Somos gratos a Ti, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui, na Tua casa, na Tua presença. O Senhor nos deu a oportunidade de aprendermos a Tua palavra. O Senhor nos deu a oportunidade de falar com o Senhor nesta noite. O Senhor nos deu a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra também aqui nesta noite. Portanto, agora nós queremos te agradecer. Nós temos muito a te agradecer, porque o Senhor nunca deixou de falar conosco. O Senhor sempre tem falado conosco, Pai. E que cada vez que o Senhor falar, nós possamos estarmos atentos à Tua voz, ao Teu falar, Senhor. Portanto, Senhor, muito obrigado, que nós possamos colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos nessa noite, que nós possamos aplicar na nossa vida, no dia a dia, para poder melhormos te servir, ó Pai. Muito obrigado pela vida do nosso pastor que ministrou aqui nessa noite, que o Senhor continua dando saúde, dando graça, dando unção, autoridade, amor, para que Ele possa estar ministrando em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com
cada pessoa aqui presente, não só agora, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Vai na paz, não sai sem falar com alguém não, dê um abraço no seu irmão aí. Você veio aqui, ouviu a palavra, agora é hora de você confraternizar também aí, tá? Não sai correndo não.